Finalmente, galera, o Boruto usou Hiraishin e foi salvar Konohamaru, e como Kajin Koji disse, o Jura iria aparecer e acabar com ele. Não apenas isso, mas o Momoshiki desta vez está sem opção, porque o seu precioso receptáculo não se importa em usar sua vida para salvar seus amigos. E não é só isso, então bora discutir sobre esse próximo lançamento com base nos materiais oficiais que temos de disponível pra gente. Cara, apesar de todo aquele alerta do Koji, o Boruto ainda assim resolveu desobedecer. Como a gente viu, o moleque está disposto a sacrificar a sua vida para salvar seus amigos. Mas desta vez é diferente das outras vezes, porque o inimigo é simplesmente o 10 Caudas. Não é o Koji, ou membros apenas dos Shinjus, que já são fortes, é o Jura. Sério, esse é basicamente o cenário perfeito para os dois saírem na porradaria. É igual o Kimoto fez com a Sarada, que geral estava percebendo, esperando lá também o despertar do Mangekyou Sharingan dela contra o Ryu. Porque tinham criado um cenário perfeito para o Donjutsu dela ser ativado, e finalmente a Sarada usou seu poder. Então assim, eu não esperava menos que isso dela, só que ainda temia que o Kimoto com o Kishimoto pudessem adiar-se e ativar do Mangekyou. Afinal, mesmo tudo parecendo bastante previsível, não temos certeza de nada até sair de fato os capítulos. E o mesmo vale para o Boruto versus Jura. E essa é uma batalha que estamos esperando há bastante tempo já, desde que vimos o Jura pela primeira vez lá no capítulo 4, quando ele e a companhia se despertaram e atacaram o Boruto. Somente o Jura ficou observando e não fez nada. Cara, se ele tivesse atacado aqui, o mangá teria acabado no capítulo 4 mesmo. Porque o Boruto e até mesmo o Koji só perceberam o Jura quando ele começou a falar, enquanto levitava. Os caras não tinham nem sequer sentido a presença dele ainda. Isso que estamos falando do Koji com Boruto, os dois superiores a Jigen. Então desde esse dia a gente ficou naquela espera, pela batalha deles. E sai capítulo e mais capítulos e nada. Salvou até Himawari do Jura e não teve essa luta do Boruto contra o 10 Caudas. Porém, esse desenvolvimento serviu para mostrar um pouco dos poderes do Jura. E o cara nem mostrou tudo que ele é capaz de fazer ainda. E a Himawari teve o azar de cair justo com ele para lutar. A garota mostrou seu poder oculto para ser humilhada. O que já era esperado, não tinha como ela solar o cara, que é a personificação do 10 Caudas. Antes disso, o Jura já tinha mostrado o poder da Bijudama, que lançava através do Rinnegan, e o cara mostrou uma resistência muito grande, porque mesmo recebendo o ataque em cheio da Himawari com o poder da Kurama, e atravessando montes de terra, o Jura agiu como se fosse nada, tipo uma mosca tivesse tocado nele, e voou para o alto, e em seguida começou a descer com tudo para cima dela, porque tinha decidido levar a sério. Nisso viu a Himawari preparando a Bijudama, e então ele preparou a dele no ar, e as duas se colidiram. Foi aí que ele se animou e desceu com tudo de uma vez, chutando a Himawari. E quando ela olhava pra frente, onde que ele estava, o Jura já não estava mais lá, tipo um teleporte, de tão veloz. Já estava em cima dela e atacou fundando ela no chão. E a potência do ataque aqui, cara, foi a mesma que usou contra o Kawaki. Mas a Himawari conseguiu se manter consciente por conta do seu poder lá da Kurama. E antes que você pense ou questione como ela conseguiu fazer a Bijudama do nada, sendo que o Naruto teve que treinar. É porque Himawari não é o Jinchuriki, e sim uma Biju humana. A mente dela e da Kurama estão conectadas. Então foi meio que na base instintiva usando o poder dela. A Himawari é tipo a Kurama, em forma humana mesmo, com a essência de sua miniatura dentro dela. Isso fez o Jura se motivar ainda mais na luta e acabou querendo levar a sério. Mas a Himawari acabou perdendo, o que seria bem óbvio, né? E então o Jura revelou mais um poder através do seu Rinnegan. Ele atacou ela com várias linhas de chakra, tipo agulhas de chakra, que perfuraram o corpo dela. E isso é problemático, cara, porque é veloz também. Outro poder que o Jura mostrou e que é muito perigoso, ao ponto de tirar um membro do adversário fora, foi o laser. A quilômetros de distância, ele lançou o laser no Boruto e na Sarada. Mas isso nem é o pior, foi surpreendente mesmo apenas, porque ele estava muito longe de Konoha. O bizarro mesmo foi quando ele estava em reunião com os Shinjus. O Ryu tinha acabado de nascer e percebeu o Koji no cubo espionando eles. E na hora que o Ryu mostra o Koji pro Jura, o 10 Caudas fala pra soltar ele, porque era grato pelo que ele tinha feito. Nesse sentido, pois só por causa do Koji que eles nasceram. Mas mesmo o Koji estando no covil dos caras e de frente com a personificação do 10 Caudas, dizendo que não ia fazer nada com ele, o Koji desprezou eles e falou que não passava de monstros e que deveriam seguir suas ordens. Nessa hora, quando ele usa sua marca de garra e atravessa a roupa do Jura com sua mão feita de garra, para atacar com tudo mesmo, o Jura apenas olha para baixo e tira a mão do Koji fora. O laser arrancou a mão do Koji, cara, assim, numa velocidade absurda. Isso aqui foi bizarro, e é uma habilidade muito problemática, porque é tão veloz e altamente prejudicial que se arrancou sua mão fora, provavelmente o Jura pode partir alguém ao meio com seu laser. Então é uma habilidade que o Boruto terá que ficar muito atento, porque senão ele pode perder uma mão ou um braço, no pior cenário, ser dividido em dois. Cara, só quero ver como o Boruto vai lidar com a Bijudama, o laser do Jura e até mesmo com as minis linhas de chakra que são capazes de perfurar o corpo dele. Afinal, o Boruto não tem regeneração, então ele não pode se dar o luxo ali de levar um ataque. E o Jura é muito mais forte que ele. Como Kajin Koji já vinha avisando desde o início e disse novamente que o Jura iria dar um
fim nele. E pior ainda, nesse último lançamento, o Koji disse que se o Boruto aparecesse no deserto, o Jura iria eliminar ele. E o Boruto ignorou isso e foi salvar o Konohamaru. E como podem ver aqui, a Matsuri está em pedaços, e não na forma de fruto. Ela deve ainda estar consciente, e o Jura deve emergir através dela. Ou seja, em um segundo, ele pode aparecer na frente do Boruto. É muito rápido, antes até mesmo do Boruto dizer Hiraishin. Sério, seria interessante se o Koji aparecesse também através do Jura, e falasse que não é pra dar um fim no Boruto porque o Uzumaki é dele. Pois ele já tivera essa conversa antes, e o Koji ia até dar um fim no Kajin-Koji. Será que o Koji está observando o Shinjutsu todo esse tempo? O que você acha, cara? Porque ele pode fazer isso, através da roupa deles até, que são a conexão com suas marcas de garras. Porém, essa é uma chance baixa, não é descartável, mas pode acontecer. Mas aí que vem a melhor parte também, além do Boruto versus Jura, temos o cenário perfeito de finalmente o Momoshiki sair da toca, porque ele não terá a opção de ficar na dele, o Boruto vai estar cara a cara com o Jura, e se o Kawaki não aparecer imediatamente, o Boruto terá que fazer de tudo para escapar, porque tem um detalhe bem importante na fala do Koji, que o Boruto seria capturado em piscar de olhos, e depois seria morto, ou seja, o Jura levaria ele para a dimensão e aí daria um fim nele, ou quem sabe no sentido de capturar, já que o Koji não especificou, o Jura use seu estilo madeira e prende o Boruto, antes mesmo do Uzumaki sequer usar o Hiraishin ou fazer qualquer outra coisa, porque o Jura não precisa de selos, é só ele usar o Mokoton do jeito que ele quiser, então é em segundos também pronto. Por isso imagina só o Boruto imobilizado, cara a cara com o Jura, e o Momoshiki vendo através do seu espetáculo que esse pode ser o fim dele, não tem como o Momoshiki não fazer nada, cara. Desta vez, o Ikimoto também criou um cenário perfeito para o retorno do Momoshiki, é só questão de querer fazer mesmo, igual eu falei do Mangekyo da Sarada, antes do capítulo sair e ela ativar, era só decisão dele mesmo, porque tinha tudo para ela ativar o Mangekyo, só que eu tava dividido, 50-50, uma parte era a minha expectativa e a outra era a boa vontade do Ikimoto, e desta vez na minha visão é a mesma coisa, então a chance de 50% de acontecer, como também não acontecer, do Momoshiki não retornar, porque segundo as próprias falas do Koji, o Boruto será capturado, e seu fim seria a morte, então se o Jura prender o Boruto com estilo madeira, de um jeito que evite dele usar selos de mãos para usar o Hiraishin, então o Boruto não terá chance nenhuma de fugir, e a única forma seria fazer igual a irmã dele, que destruiu a árvore com a força da Kurama. No caso do Boruto, seria o Momoshiki. Sério, seria da hora, cara, se ver os dois ali discutindo, pouco antes do golpe final do Jura, ou o Momoshiki aparecer e congelar tudo de novo, e o Jura através do Rinnegan vê-se o Momoshiki, e o Otsutsuki está há 3 anos calado, e desde que Boruto Vortex começou, ele nem sequer apareceu, e durante o time skip, nem sequer falou com Boruto, ele decidiu optar por ficar em silêncio. Ou o Momoshiki ficou dormindo o tempo todo, enquanto Boruto ficava forte e só observava ele algumas vezes, ou o cara é um monge e a gente não sabe. Porque pra ter ficado preso dentro do Boruto e em silêncio, e até mesmo quando o Boruto perdeu o Sasuke, ele nem tentou furnicar a mente do moleque pra fazer ele desistir, porque tinha ficado mais uma vez sozinho. Sério, o Momo deve ter bolado algum plano. E agora, contra o Jura, se o Dez Caldas capturar o Boruto mesmo, e o Koji não aparecer, dizendo que é ele quem vai acabar com o Boruto, e nem o Kawaki pra salvar ele, sobra só o Momoshiki pra ajudar o moleque. E com certeza ele vai querer algo em troca, porque o Boruto vai morrer, e o Uzumaki pode recusar também. Afinal, os dois morrem. Mas assim, o Momoshiki também pode falar que não vai ajudar, e falar que assim que eles dois morrerem, acabou para os amigos dele e pro mundo Shinobi. Fora que nem chegou a salvar o Sasuke. No meu ver, cara, o Momoshiki teria várias cartas na mangas para argumentar e conseguir algo a seu favor. E com a força do Momoshiki, ele poderia facilmente ajudar o Boruto a sair do estilo madeira do Jura. E sem lutar, eles dois escaparem. O Momoshiki pegaria ele o Konohamaru e usaria o Hiraishin do Boruto. Nisso, o Jura voltaria para a dimensão para regenerar Matsuri, que está em pedaços. Enquanto do outro lado, Mitsuki pega o núcleo do Ryu. Caso nenhum Shinju, como Hidari e Mamushi, apareçam para tentar pegar a alma espinhosa dele, ou até o Koji, porque este próximo capítulo de Boruto Vortex tem vários caminhos para seguir, mas a chance mais alta é que o Koji explanou, um spoiler mais altura de ser real, o Jura capturar o Boruto. Mas e você, acha mesmo que o Jura vai fazer o que o Koji disse ou não? E acredito que o Kawaki, Koji ou Momoshiki vão aparecer nesse capítulo para ajudar o Boruto? Cara, comenta aí. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!